Nos Estados Unidos, cerca de 1 a cada 200 pessoas está encarcerada, mas dos impressionantes 1,9 milhão de criminosos no sistema prisional, apenas 3% conseguem escapar, e a maioria deles vem de instalações de baixa segurança. Mas no Japão, um prisioneiro chamado Yoshi Shiratori ficou famoso por escapar de uma prisão de segurança máxima, não uma, não duas, mas incríveis 4 vezes. E acredite se quiser, 2 dessas vezes ele usou uma tigela de sopa de miso para isso. Não surpreendentemente, a história dele é bem louca. Então fica por aqui para descobrir por que nenhuma prisão conseguiu segurar esse fugitivo incrível. Gostamos de pensar que a vida é justa, certo? Os bons são recompensados e os maus são punidos de acordo. Mas será que realmente funciona assim? Para Yoshi Shiratori não funcionou. Nascido em Aomori, no Japão, em 1907, ele nunca conheceu a sua mãe e o seu pai faleceu tragicamente quando Shiratori tinha apenas 2 anos. O pequeno órfão Shiratori foi adotado por uma nova família, que tinha uma loja de tofu. Mas isso não era de graça. Todos os dias ele tinha que trabalhar do amanhecer ao anoitecer fazendo tofu, o que ele fez até os 21 anos, quando já tinha uma esposa e 3 lindos filhos. Ainda assim, Shiratori sonhava em dar uma vida melhor para os seus filhos, então ele deixou a loja de tofu para trabalhar como pescador. Mas a vida nos barcos de pesca era difícil. Muitos colegas de tripulação dependiam de vícios desagradáveis para sobreviver. O vício de Shiratori se tornou o jogo. A emoção que ele sentia, sabendo que uma grande vitória poderia mudar a vida da sua família para sempre, se tornou demais. Mas ele desperdiçou cada iene que ganhou até logo estar pedindo dinheiro emprestado para pagar suas dívidas de jogo, e então recorrendo a crimes pequenos para pagar o dinheiro que havia pedido emprestado. Mesmo com as melhores intenções, a situação de Shiratori se transformou em desespero. Em 1933, aos 25 anos, Shiratori e um cúmplice entraram em uma loja de artigos diversos na cidade de Aomori, mas eles não estavam lá para fazer compras. Ah não, eles estavam lá para assaltar o lugar. Mas um cliente preocupado, chamado Takezo, interveio, defendeu a loja e os perseguiu pela rua. Só que houve um tumulto entre os 3 homens, no qual Takezo ficou gravemente ferido e perdeu a vida de maneira devastadora. Até que ponto Shiratori estava envolvido, não temos certeza. Mas a gente sabe que tanto Shiratori quanto seu cúmplice fugiram e se esconderam. Até que 2 anos depois, a polícia de Aomori encontrou o cúmplice de Shiratori, que imediatamente entregou o paradeiro dele. Ao saber disso, Shiratori teve 2 escolhas. Ele poderia fugir e rezar para que a lei ou a sua consciência nunca o alcançassem, ou poderia ser um homem mais correto e se entregar. Ele escolheu a última opção e colocou seu destino nas mãos da lei. Um grande erro. Depois de ir à polícia, ele percebeu que eles não estavam tão interessados na verdade, mas sim em pegar alguém, qualquer pessoa, para pagar pela morte prematura de Takezo. E ao que parecia, Shiratori era o principal alvo deles. Apesar de algumas táticas intensas de interrogatório físico pela polícia, Shiratori não disse nada, mas isso por si só foi o suficiente para considerá-lo culpado. E em 1936, ele foi enviado para a prisão de Aomori. Se a vida fora de Aomori era difícil para Shiratori, a vida lá dentro era ainda pior. Sua reputação violenta fez com que os guardas o submetessem a punições especialmente severas. E eu não tô falando de brincadeiras. Shiratori foi tratado pior do que qualquer outro detento, e depois de suportar isso por algum tempo, foi jogado em confinamento solitário, onde passou 4 longos meses completamente sozinho. Quer dizer, não exatamente sozinho. Seus guardas regularmente apareciam para machucá-lo. Dia após dia, o tratamento violento continuava. Então, no início da manhã de 18 de junho de 1936, o telefone da casa do chefe de polícia tocou inesperadamente. Alô? Senhor, a gente tem um problema que precisa da sua atenção urgente. Pode falar. Senhor, alguns dos espectadores, eles não clicaram nos botões de curtir e se inscrever ainda. Eles o quê? Diga pra fazerem isso agora. Por acaso eles não sabem que é a única maneira de acompanhar todo o nosso conteúdo incrível? Você não quer irritar o chefe de polícia, quer? Ou é só uma brincadeirinha? Mas voltando pro vídeo, houve uma ligação pro chefe de polícia naquela manhã. Era o guarda de plantão. Às 5h30, ele notou algo estranho na cama de Shiratori e o chamou pra verificar. Não houve resposta. Então ele chamou de novo, mais alto, ainda sem resposta. No acesso de raiva, o guarda entrou para dar uma lição ao prisioneiro desrespeitoso, mas quando puxou o cobertor, percebeu que a cama estava cheia de travesseiros. Shiratori tinha sumido. Ao ouvir isso, o chefe de polícia imediatamente ordenou que uma equipe de busca saísse para procurar o fugitivo, mas horas depois voltaram de mãos vazias. Como é que isso aconteceu? Shiratori estava em confinamento solitário dia e noite. Parece impossível que ele pudesse escapar totalmente despercebido, mas de alguma
forma ele conseguiu. Cara, que quebra-cabeça. Então, o que aconteceu? Bom, lembre-se que Shiratori passava quase todo o dia sozinho. E em vez de desperdiçar esse tempo, ele estudou silenciosamente os guardas. E descobriu que, depois de passar por sua cela, eles levavam cerca de 15 minutos para voltar. Essa era a janela de oportunidade. O próximo problema era a porta de ferro pesada, atrás da qual ele estava trancado. Mas Shiratori tinha uma solução para isso também. Quando tomava banho, recebia um balde com alça de arame para lavar. Certamente ele removeu essa alça para usá-la como um pé de cabra improvisado. Logo abaixo da fechadura da porta da sua cela, havia uma pequena janela pela qual os guardas passavam suas refeições. Esticando a mão por essa janela, Shiratori conseguia alcançar a fechadura e tentar abri-la. Deve ter levado meses de tentativa e erro persistente, mas até que Shiratori conseguiu. Depois de fazer isso, ele forjou a cama para parecer que ainda estava dormindo e esperou o guarda passar. Ok, agora ele tinha 15 minutos para sair correndo, abrir outra fechadura no final do corredor e fazer a sua fuga. Para sorte dele, Shiratori não teve que tentar abrir essas cegas. Então, surpreendentemente, ele conseguiu. Nada mal para uma primeira fuga, hein? À medida que os dias passavam, espalhava-se em Aomori a história de um criminoso cruel que havia escapado do isolamento e agora estava rondando as ruas em busca da sua próxima vítima. Na realidade, Shiratori havia fugido para as montanhas e estava se alimentando de frutas silvestres que conseguia encontrar. Mas depois de 3 dias, ele teve que voltar em direção à cidade em busca de suprimentos. Como um fugitivo, ele não podia simplesmente entrar em uma loja e comprá-los, até porque ele não tinha dinheiro, e além disso, alguém poderia reconhecê-lo. Então ele recorreu às táticas pré-prisão, o roubo, mas foi pego em flagrante tentando furtar suprimentos de um hospital. Droga. Shiratori implorou por perdão, dizendo que havia escapado apenas por causa do tratamento brutal que ele havia recebido dos guardas, mas ninguém se importou. Ele foi enviado de volta para a prisão de Aomori, só que dessa vez com uma sentença de prisão perpétua. Caramba! Com essa nova sentença, Shiratori foi transferido de Aomori para a prisão de Miyagi, onde passou 3 anos antes de ser transferido de novo para Kosuge, em Tóquio. Cara, aposto que ele tentou fugir umas 100 vezes, né? Na verdade, não. Ele baixou a cabeça e fez o que lhe pediram. Isso porque Shiratori, na verdade, tinha um bom relacionamento com os guardas, especialmente com o chefe de guarda, Ryomiya Kobayashi, que via Shiratori como um preso exemplar. Com o passar dos anos, a vida em Kosuge foi o melhor que uma prisão poderia oferecer. Mas em 1941, o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial e os prisioneiros foram evacuados de Tóquio. Shiratori foi transferido mais uma vez, dessa vez para a prisão de Akita. E aqui as coisas realmente pioraram. Em Akita, anos de bom comportamento não valiam nada. A reputação de Shiratori como um homem cruel do lado de fora e um delinquente fugitivo do lado de dentro o acompanhava. E os guardas de Akita não gostaram disso. Eles o colocaram em uma cela especial, projetada especificamente para fugitivos. O teto era muito alto para alcançar e as paredes eram muito lisas para escalar. Além de uma pequena clarabóia no teto, praticamente não havia luz solar, nem mesmo uma janela para passar sua comida. Além disso, a Akita era extremamente fria. Os guardas obrigavam Shiratori a ficar na posição de seiza, ajoelhado o dia todo. Se o pegassem desobedecendo as ordens, bom, eles dariam a ele uma lição dolorosa. Apesar da sua situação terrível, Shiratori permaneceu surpreendentemente decidido. Ele provocava os guardas, ameaçando escapar sob seus olhares para que eles fossem punidos. Em resposta, eles se tornavam ainda mais brutais. Enquanto isso, Shiratori tramava sua próxima fuga, e essa seria muito mais ambiciosa do que a primeira. A manhã de 15 de junho de 1942 foi molhada devido a uma forte tempestade na noite anterior. Os guardas começaram suas rondas habituais, batendo nas portas das celas para acordar os prisioneiros. Mas quando sacudiram a porta de Shiratori, não houve resposta. A essa altura, o ódio deles atingiu o auge, então não teve surpresa. O guarda se preparou para administrar a primeira lição do dia para Shiratori. Só que ao abrir a porta, o quarto estava vazio. Contra todas as probabilidades, Shiratori havia escapado de uma cela especialmente projetada para mantê-lo lá dentro, e só ele sabia como. Imediatamente, os guardas entraram em contato com a polícia local, que estabeleceu um cordão ao redor da área para capturar o prisioneiro. Da última vez, Shiratori havia aparecido depois de apenas alguns dias. Com paciência suficiente, ele ia cometer outro erro. Pelo menos era o que eles pensavam. Dias se passaram sem sinal de Shiratori. Dias se tornaram semanas e semanas se tornaram meses. Só depois de 3 meses após a sua fuga que uma pessoa improvável ouviu uma batida na porta no meio da noite. Quando Ryomiya Kobayashi abriu a porta, encontrou um homem magro e frágil, tremendo de frio. Era Shiratori. Kobayashi havia ouvido falar da fuga de Shiratori, mas nunca imaginaria que ele apareceria na sua casa. Ele o convidou para entrar, o alimentou
sentou e lhe deu chá. Você provavelmente está se perguntando por que um prisioneiro fugitivo ia visitar o seu antigo guardião, em vez de, sei lá, mandar uma carta. Mas Kobayashi tinha sido gentil com Shiratori, e ele não tinha mais para onde ir. A jornada de Akita até a casa de Kobayashi, em Tóquio, é uma impressionante distância de 546 quilômetros. Shiratori explicou que tinha feito todo o caminho na escuridão, para evitar ser recapturado, comendo o que conseguia colher ou roubar. Chegando a Tóquio, ele perguntou a qualquer pessoa que o ouvisse se sabiam onde Kobayashi morava, até o momento em que teve sorte. Kobayashi ficou chocado. Ele sabia que Shiratori era honesto, mas também sabia que ele não poderia ficar ali. Juntos, concordaram que Shiratori se entregaria na delegacia de polícia de Kosugi e daria evidências do seu tratamento ruim em Akita. Com alguma esperança, teriam piedade dele e ele teria um julgamento mais justo do que antes. Foi o que ele fez. Só que as coisas não saíram bem como planejado. Shiratori contou ao juiz sobre os castigos brutais que sofreu em Akita: o isolamento, o ajoelhamento, a violência, mas o juiz só se importava com uma coisa: como ele escapou da cela. Shiratori suspirou. Parecia que ser honesto era a única maneira de ajudar o seu caso. Agora, Shiratori tinha duas habilidades bem únicas que a maioria das pessoas não tem. Primeiro, ele podia deslocar quase todas as articulações do seu corpo. Isso o tornava muito bom em se espremer em espaços apertados. Se um espaço fosse grande o suficiente para sua cabeça, ele conseguia torcer o resto do corpo para passar. E a pequena clarabóia em sua cela era justamente grande o suficiente. Mas, peraí, essa clarabóia não era muito alta? Não tinha como Shiratori alcançá-la para passar o seu corpo, né? Bom, é aí que entra a sua segunda habilidade. Ele era incrivelmente forte, muito mais do que a média das pessoas. Tirando eu, claro, que sou super forte. Enfim, lembra que eu disse que as paredes da cela dele eram propositalmente lisas, para que não pudesse escalar verticalmente? Bom, a cela era tão pequena que Shiratori conseguia pressionar as palmas das mãos contra uma parede e os pés contra a outra, assim subindo horizontalmente. Uau! Agora o único problema era remover a clarabóia, mas felizmente a natureza lhe deu uma vantagem. A moldura de madeira que a segurava estava velha e podre. Com pressão suficiente, Shiratori conseguiu forçá-la levemente a se abrir. Noite após noite ele escalava a parede para empurrar a clarabóia um pouco mais, até que ela ficou solta o suficiente para que ele pudesse passar a cabeça inteira, e então ele sabia que o resto do corpo também poderia passar. Tudo que restava era esperar por uma tempestade forte para que os guardas não ouvissem ele correndo pelos telhados e fazer sua fuga. Isso é impressionante. Todos na sala do tribunal estavam perplexos. Todos menos o juiz. Ele acrescentou mais 3 anos à sentença de prisão perpétua de Shiratori e o enviou de volta para a cadeia. Mas peraí, como é que se acrescenta anos numa prisão perpétua? Bom, a prisão perpétua não necessariamente significa pelo resto da sua vida. Ela é indefinida, mas a maioria tem uma cláusula chamada liberdade condicional, onde o prisioneiro apresenta evidências de que mudou para solicitar sua liberação. Se Shiratori recebesse liberdade condicional, ainda teria que cumprir 3 anos depois de ter sua sentença de prisão perpétua revogada, entendeu? Beleza, só que eu espero que você nunca precise dessa informação de novo. Shiratori estava preparado para voltar para a prisão, afinal ele ainda era um criminoso. Só que o frio em Akita o tinha afetado, então ele perguntou ao juiz se poderia cumprir a sua pena em Tóquio, onde era mais quente. O juiz riu e em vez disso mandou Shiratori para Abashiri, no extremo norte do Japão. E se você achou que Akita era ruim, você não viu nada. Abashiri era tão extremamente fria que sua respiração congelava até mesmo nas sobrancelhas. Agora com 35 anos, Shiratori foi jogado em uma cela gelada usando apenas roupas leves de verão. Seus novos guardas não estavam arriscando dessa vez, algemando suas mãos e pés e proibindo-o de trabalhar fora da sua cela como os outros prisioneiros. E como ele não trabalhava, Shiratori recebia apenas metade da quantidade de comida que os outros presos comiam, o que era básico ao extremo. A comida nas prisões japonesas consistia principalmente de uma tigela de arroz e uma sopa de miso salgada, que cá entre nós ainda é melhor que comida britânica. A única conexão de Shiratori com o mundo exterior era uma pequena janela de vigilância na porta da sua cela. Shiratori ignorava quaisquer instruções ou exigências dos guardas. Uma vez um prisioneiro exemplar, agora ele ficava deitado imóvel na sua cela, completamente indiferente. Certa manhã, um guarda que passava viu Shiratori de joelhos com as algemas removidas dos pulsos e estendidas na sua frente. Eles entraram, revistaram sua cela e encontraram um pedaço de fio de metal embrulhado em papel parafinado. Como ele conseguiu isso, ninguém sabia. Mas uma coisa estava clara: Shiratori já estava mandando uma mensagem. Ele poderia escapar, não importa o que fizessem com ele. Os guardas ficaram abalados. Era responsabilidade deles enviar uma mensagem em resposta, e eles fizeram isso. As algemas de Shiratori foram substituídas por outras novas e muito mais pesadas.
algemas. As novas algemas pesavam mais de 15 quilos e eram fixadas atrás das suas costas com um parafuso grosso de metal, que precisava de 2 homens para apertá-lo. Em outras palavras, não tinha um buraco para ele abrir. Se lavar ou tomar banho ficou impossível. Tudo que ele podia fazer era ficar ali sentado. À medida que as semanas e os meses passavam, as algemas causavam feridas em seus pulsos e tornozelos, e ficavam infestadas de larvas. Ah, que nojo! Quanto às refeições, as suas porções de comida foram cortadas pela metade de novo. Agora, as rações de Shiratori eram um miserável quarto do que os seus companheiros de prisão comiam, e por causa das algemas pesadas, ele tinha que comer de joelhos na tigela de sopa que nem um porco. Shiratori estava em uma situação tão desesperadora que alguns guardas até se sentiam mal por ele, mas o trabalho deles era impedi-lo de escapar, e era exatamente o que eles estavam fazendo, ou pelo menos que eles achavam que estavam. Enquanto faziam patrulha na noite de 26 de agosto de 1944, 2 guardas ouviram um estrondo acima deles. Ao olharem para cima, viram uma figura rápida desaparecer por uma claraboia quebrada. O pânico se instalou quando correram para verificar qual prisioneiro tinha escapado. Todos foram contados, exceto Shiratori. Quando olharam pela janela de sua cela, viram a cama feita, suas roupas dobradas em cima e as algemas especiais no chão. Uma equipe de busca saiu imediatamente, mas depois de algumas horas infrutíferas, eles desistiram. Seus cruéis esforços para contê-lo tinham falhado. Shiratori havia fugido de novo, só que dessa vez não demorou muito para descobrirem como. O grosso parafuso de metal que segurava as algemas estava muito corroído. Ao longo dos anos, isso acontece com a maioria dos metais, mas o parafuso mostrava décadas de desgaste depois de poucos meses, e tinha um estranho resíduo na superfície. Um guarda, de maneira bem corajosa, provou e percebeu que era salgado, o mesmo resíduo salgado que foi encontrado nos parafusos que seguravam a janela de vigilância da cela de Shiratori. E aí, detetivões da internet, qual é o palpite de vocês? Tempo esgotado. Lembra que eu falei que a comida da prisão era principalmente arroz e sopa salgada de miso? Bom, qualquer outro prisioneiro ia engolir a sopa quente para aliviar o frio mortal, mas Shiratori pensava diferente. Ele economizava uma pequena quantidade de sopa todos os dias para pingar nas algemas e nos parafusos da moldura da janela de vigilância. Para entender por que, a gente vai usar um pouco de ciência. Basicamente, quando a água toca no metal, cria algo chamado reação de oxidação, onde o metal perde elétrons para o oxigênio presente na água. Isso faz com que o metal corroa e enferruje. Tá conseguindo entender? Beleza. Agora, o sal é um eletrólito, o que significa que quando é misturado com água, como em uma sopa, a solução resultante conduz elétrons muito mais rápido do que a água normal. Portanto, a reação de oxidação acontece mais rapidamente e o metal também se corrói mais rápido. Em outras palavras, a sopa salgada era perfeita para corroer os parafusos de metal e facilitar a fuga de Shiratori. Mas espera aí, como é que ele sabia disso? Eu não tenho certeza, mas ele pescava no mar. Água salgada, oceano, grandes navios de metal. Meu Deus, esse cara é um gênio. Depois de meses pingando sopa nos parafusos, eles finalmente corroeram e se soltaram. Os parafusos da porta saíram primeiro, mas Shiratori os deixou para que os guardas não notassem. Então, cerca de um mês antes da fuga, o grande parafuso das algemas também se soltou. Depois de escapar das algemas e se soltar através da janela de vigilância, Shiratori escalou a parede e saiu pela claraboia. E, bum, desapareceu. Que negócio inacreditável. Mas isso não é tudo. Shiratori planejou escapar na noite anterior, do dia 25, mas os guardas de patrulha daquela noite tinham sido gentis com ele. Se ele tivesse escapado enquanto estivessem de serviço, teriam problemas por isso. Então, Shiratori esperou mais um dia, arriscando ainda mais que o seu plano fosse frustrado, tudo pelos guardas. Esse cara é um verdadeiro camarada, hein? Depois dessa fuga, Shiratori desapareceu completamente dos radares. A essa altura, ele havia perdido toda a fé no sistema de justiça e retornar à sociedade seria um risco muito grande. Assim, ele passou quase 2 anos vivendo totalmente sozinho nas montanhas. É difícil saber se ele sequer viu outra pessoa durante esse tempo, mas mesmo com toda a sua experiência em confinamento solitário, viver tão desconectado teve seu preço. Uma noite, em 1946, Shiratori desceu para uma cidade próxima, entrou furtivamente na escola e encontrou um jornal. Enquanto lia, ele percebeu o quanto havia perdido nos anos desde a sua última fuga. Ele ficou chocado ao ler que 2 bombas atômicas haviam sido lançadas sobre cidades japonesas. Shiratori nem mesmo sabia que o Japão tinha perdido a guerra. Talvez ver a vida retornando ao normal, mesmo após uma tragédia tão grande, tenha dado a Shiratori a esperança de que sua vida também pudesse seguir em frente. Seja lá o que foi, ele sabia que não poderia continuar vivendo sozinho nas montanhas. Então, ele decidiu seguir em direção à cidade vizinha de Sapporo e descobriu seus próximos passos. E, infelizmente, as coisas
não saíram como planejado. No caminho, ele se deparou com uma horta. Se ele tentou ou não roubar dela, nunca saberemos. Mas o dono da horta confundiu Shiratori com um ladrão local que vinha saqueando seus campos. Ele perseguiu Shiratori e o atacou. Enquanto Shiratori tentava se defender, o agricultor sofreu um ferimento mortal e não resistiu ao sangramento. A confusão alertou a polícia local e Shiratori foi rapidamente preso novamente. Seus apelos de legítima defesa foram inúteis. Seu extenso histórico de assassinato, furto e, fugas da prisão diziam o contrário. Shiratori foi enviado para a prisão de Sapporo e condenado à morte. Caramba, lá se foram as nossas esperanças de um final feliz. Pera aí, eu tinha dito que ele escapou da prisão 4 vezes e eu só contei 3 até agora. Certamente esse cara não vai conseguir escapar da morte, né? Só espera. A prisão de Sapporo tentou jogar de maneira inteligente. Eles conseguiram seus registros de fugas anteriores e reforçaram a cela de Shiratori de acordo. 2 guardas armados vigiavam permanentemente do lado de fora. Todos os dias, Shiratori e sua cela eram revistados em busca de qualquer evidência de fuga e nunca encontraram nada. Na verdade, Shiratori se comportava muito bem. Ele fazia tudo que os guardas pediam. Eles estavam tão confiantes de que ele nunca escaparia que nem mesmo se preocupavam em algemá-lo. A única suspeita era que ele continuava olhando para cima, como se estivesse procurando uma saída. Sabendo das suas artimanhas anteriores com claraboias, os guardas sabiam que não podiam levar isso na brincadeira. Então, uma vez por semana, quando Shiratori estava tomando banho, eles inspecionavam minuciosamente o teto. Não encontraram nada. Mas em 1º de abril de 1947, Shiratori desapareceu pela 4ª e última vez. Apesar dos esforços dos guardas de Sapporo, Shiratori os havia enganado. Ok, então que diabos aconteceu dessa vez? Bom, aqueles olhares que ele lançava para cima eram para desviar a atenção do que realmente estava acontecendo, bem debaixo dos pés dos guardas. Ao inspecionar a cela vazia de Shiratori, um guarda descobriu que uma das tábuas do chão sob a sua cama estava serrada ao meio. Abaixo dela havia um pequeno nicho e escondido lá dentro havia um aro de metal que outrora envolvia o vaso sanitário da cela. Agora ele estava transformado em uma serra e repousava ao lado de uma tigela de sopa deixada de uma das refeições de Shiratori. Acontece que ele usou um prego velho para fazer dentes serrilhados no aro. Durante meses, secretamente ele serrava a tábua do chão, se espremia através da abertura e, usando a sua velha amiga, a tigela de sopa, escavava exaustivamente o seu caminho para a liberdade. Ele nem sequer precisou remover algemas para fazer isso. A confiança excessiva dos guardas cuidou disso. Mais uma vez, uma equipe de busca partiu e voltou de mãos vazias. Essa foi a fuga final de Shiratori, e talvez a mais engenhosa. Mais uma vez ele fugiu para as montanhas e se perdeu do mundo. Mais de 9 meses depois, em 19 de janeiro de 1948, um policial patrulhando Kotonicho, perto de Sapporo, avistou um homem estranho carregando um grande fardo. Sentindo que ele estava tramando algo suspeito, o policial perguntou seu nome. O homem respondeu, Kimura. O policial então pediu para ver dentro da sacola. Kimura concordou prontamente. Dentro estavam panelas, chaleiras e tigelas. Nada suspeito como o policial esperava. Ele estava pronto para deixar Kimura ir embora, quando o homem perguntou em voz baixa, com licença senhor, poderia me dar um cigarro por favor? Nos anos do pós-guerra, cigarros eram um luxo, mas o policial teve pena de Kimura e deu a ele o que ele pediu. Kimura fumou por um tempo antes de sussurrar, obrigado senhor, sinceramente o meu nome não é Kimura, é Yoshi Shiratori. Eu sou um fugitivo que escapou da prisão de Sapporo ano passado. A vida de Shiratori tinha sido tão desprovida de bondade que o simples ato de ganhar um cigarro o abalou. Ele seguiu o policial até a delegacia de polícia de Sapporo, onde aguardou seu próximo julgamento. Só que dessa vez, quando ele compareceu ao tribunal, algo foi diferente. O juiz reconheceu que o incidente na horta nos arredores de Sapporo foi em legítima defesa, sem intenção maliciosa, e revogou a pena de morte. Além disso, o juiz reconheceu que, apesar dos anos de maus tratos pelo serviço prisional, Shiratori nunca tentou prejudicar nenhum dos guardas, e não era como se ele não pudesse. Na verdade, além do crime original em Aomori, ele nunca tentou ferir ativamente alguém. O juiz lhe deu uma sentença revisada de 20 anos de prisão e concedeu seu pedido de servir sua pena na prisão de Fushu, em Tóquio, como ele desejava. Shiratori chegou a Fushu e deixou os guardas apreensivos, mas eles tentaram uma abordagem mais suave com ele. Deram-lhe o trabalho de cuidar dos jardins da prisão e permitiram que participasse de esportes e atletismo. Mesmo já estando na casa dos 40, ele vencia lutas contra homens com metade da sua idade com facilidade. Em uma tarde, enquanto Shiratori descansava nos terrenos da prisão, o diretor chamou por ele. Shiratori, aquela parede tem só 2 metros de altura. Alguém com as suas habilidades poderia escalar ela facilmente. Por que você ainda não fez isso? Shiratori olhou para o homem, sorriu e disse, eu tô cansado. Depois de escapar da prisão
4 vezes em 11 anos e passar 3 anos fugindo já era o suficiente. Era coisa de jovem. Claro que ele ainda era forte, mas não como antes. Além disso, ele simplesmente não tinha mais motivação para fugir. Shiratori não havia escapado tantas vezes por causa da prisão em si. Era para se proteger dos guardas violentos. Mas em Fusho, finalmente ele se sentiu seguro. O diretor sorriu de volta e decidiu naquele momento solicitar a liberdade condicional de Shiratori. Ainda assim, demorou incríveis 10 anos para ela ser aprovada. Finalmente, em 21 de dezembro de 1961, Shiratori deixou a prisão pela última vez. Não por um buraco no teto ou por um túnel, mas pela porta da frente, como um homem livre. Após a sua libertação, passou seus últimos anos em Tóquio trabalhando como operário. Mas mesmo pro nosso Houdini dos bandidos, tem uma sentença da qual nenhum de nós pode escapar. Em 1979, aos 71 anos, Shiratori faleceu e suas cinzas foram enterradas em um cemitério com vista para o Monte Fuji. Que vida, hein? Eu não tô dizendo que ele não fez coisas ruins, ele definitivamente fez, mas ainda assim, percebe como um passo em falso pode levar a 1 milhão de outros? É uma ladeira escorregadia. Os criminosos também são pessoas complexas. Só porque a sua vida pode ou não ter levado você por esse caminho, não necessariamente torna você uma pessoa boa ou ruim. Olha só pra mim, desde que a Receita Federal não descubra minha verdadeira identidade, eu nunca vou parar atrás das grades. Bom, já gastei o verbo em mais um vídeo. Deixa um comentário aí embaixo, que eu adoraria ouvir o que você acha sobre a história do Shiratori. História do Shiratori, História. Caramba, por que eu só pensei nessa agora? Vejo vocês no próximo e obrigado por assistir.